Olá, aluno do quinto ano, tudo bem com você? Eu sou Mariana, professora de língua portuguesa. Essa aula é para você que vai fazer a avaliação do SAEB. O SAEB significa Sistema de Avaliação da Educação Básica. Você vai aprender hoje a identificar os elementos importantes de um texto. O descritor vai ser o descritor 7 e ele diz assim, que tem que identificar o conflito gerador de enredo e os elementos que compõem a narrativa. Esse descritor, ele leva você, aluno, a ter a habilidade de identificar o fato que motivou o enredo apresentado numa narrativa. Você já sabe identificar enredo, personagem, espaço e o tempo em um texto? Esses são os elementos essenciais da narrativa, são os elementos que compõem uma narrativa. Cada texto ele tem uma finalidade. Ele tem a finalidade de expor um ponto de vista, de informar, de convencer. Mas hoje você vai trabalhar e vai entender um pouco sobre conto. Você já sabe identificar enredo, personagem, espaço e o tempo em um texto? Esses são os elementos da narrativa, elementos essenciais que compõem um texto narrativo. Cada texto ele apresenta uma finalidade: informar, convencer, expor um ponto de vista, narrar um acontecimento, entre outros. Veja agora alguns tipos de textos narrativos: conto, fábula, romance, novela, crônica. Mas nesta aula eu vou falar de conto. Você sabe o que é um conto? Conto é uma narrativa curta, geralmente apresenta apenas um conflito. A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias de forma verbal, de forma falada. Uma narrativa que pode ser lida em pouquíssimo tempo. Existem vários tipos de contos: contos de terror, contos de humor, infantis, populares, contos de fadas. Mas hoje você vai relembrar de um conto que já deve ter ouvido quando você era bem pequeno. Você hoje vai relembrar do conto da Chapeuzinho Vermelho. Mas nesta aula eu vou falar de conto. Você sabe o que é o conto? Um conto é uma narrativa curta, geralmente apresenta apenas um conflito. A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias de forma verbal, de forma falada. Uma narrativa curta que pode ser lida em pouquíssimo tempo. Existem vários tipos de contos: contos de terror, contos de humor, infantis, populares, contos de fadas. Mas hoje você vai relembrar de um conto que já deve ter ouvido. É o conto da Chapeuzinho Vermelho. E quem vai falar para você sobre esse conto é a minha assistente virtual, Niquinha. Agora assista ao vídeo. Oi, eu sou a Niquinha e na aula de hoje eu vim contar a história da Chapeuzinho Vermelho para vocês. Bora lá? Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, a mãe da Chapeuzinho pediu para ela levar doces para a vovó dela, porque ela estava muito doente. Mas havia um porém. A casa da Chapeuzinho era na vila, já a casa da sua avó era no meio da floresta. A mãe da Chapeuzinho, logo quando ela entrega os docinhos, avisa para ela para ir pelo caminho mais curto e não falar com nenhum estranho. Então ela foi entregar os docinhos para a vovó. Mas logo no início do caminho, a Chapeuzinho Vermelho encontra com um lobo mau, que parece ser muito gentil e pergunta para onde ela vai. Então ela conta tudo para o lobo. Daí ele, muito sabido, falou para Chapeuzinho ir pelo outro caminho, que seria o mais curto. Só que era mentira. Sabe o que aconteceu? Ela acabou indo pelo caminho mais longo e o lobo pelo caminho mais curto. Sendo assim, ele chegando primeiro na casa da vovó. O lobo chegando lá, logo prendeu a vovó no armário antes de Chapeuzinho chegar. Mas ainda bem que o caçador chegou e salvou a todos. Agora que vocês sabem a história, vamos continuar? Tchauzinho! Agora que você já conheceu a minha assistente virtual,
Niquinha e ela já te contou tudo sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, vamos voltar ao texto narrativo. É importante que você conheça os 5 elementos que fazem parte da narrativa e a sua estrutura. Os 5 elementos da narrativa procuram estabelecer o que acontece, que é o fato, quando acontece, que é o tempo, onde acontece, o cenário, como acontece, o enredo e quem diz o que acontece, que é o narrador. E para você entender melhor sobre isso, acompanhe comigo os slides. Principais elementos do texto narrativo. Agora você vai conhecer os principais elementos do texto narrativo. Narrador, personagem, tempo e espaço. Narrador é aquele que narra a história. Tempo, marcação do tempo dentro da narrativa, como, por exemplo, uma data ou um momento específico. Personagem são os participantes da história. Espaço, local onde se desenrola a ação. Estrutura do texto narrativo. Nós temos a situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Situação inicial, também chamada de introdução. Nessa parte é apresentada os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a história. Conflito são as diversas situações nas quais as personagens serão envolvidas. Clímax é a parte mais emocionante da narrativa. Desfecho, parte final da narrativa, solução dos conflitos. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre a história da Chapeuzinho Vermelho e você vai tentar responder aí junto comigo. Quais são os personagens dessa história? Mãe da Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o lobo mau e o caçador. Outra pergunta: qual foi a situação inicial dessa história? Chapeuzinho Vermelho precisa entregar doces para a vovó. O conflito dessa história: há um lobo perigoso e é preciso ter cuidado e seguir o caminho certo. O clímax da história: o lobo chega antes da Chapeuzinho Vermelho na casa da vovó e prende ela no armário. E o desfecho dessa história: o caçador salva a vovó e a Chapeuzinho Vermelho do lobo mau. Então, essa foi fácil, né? Espero que tenha gostado. Leia bastante. Tchau!